Olá pessoal, dando sequência ao módulo de Matemática e Química Aplicada, do curso técnico. Nosso assunto de hoje é a densidade. A gente já discutiu mecanismos de conversão de unidades, aplicação de regra de três, tanto no quesito laboratorial como em situações simples do laboratório. E hoje a gente vai bater um papo sobre a densidade e sobre algumas características que são relacionadas a ela, tanto características no âmbito de explicação mesmo do conceito de densidade, quanto a forma como a gente usa para calcular a densidade, tá bom? A densidade ela é uma razão, uma divisão entre a massa e o volume de uma substância qualquer, tá? A massa, é o que a gente conhece erroneamente como peso, Quando a gente quantifica algo em uma balança, a gente não está medindo o peso. O peso é uma outra grandeza física que leva em consideração a gravidade. O que a gente quantifica com uma balança, por exemplo, é a nossa massa, E a massa ela tem uma série de unidades de medidas, como quilo, Mas a unidade que a gente usa quase como padrão, para a gente calcular a densidade, é o grama, tá? E o volume é o espaço que o corpo ocupa, Normalmente o volume ele é medido em características para líquidos, mas não são só líquidos que ocupam espaço, tá? Mas no caso dos líquidos, a gente costuma utilizar as medidas de ml, litros, Mas fora do espaço líquido, em quesito ocupação mesmo, a gente usa os cúbicos, Centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos. Então, o volume, ele é uma unidade tridimensional, Ele considera altura, largura e profundidade. Então, por isso que toda unidade, relacionada a ele, no quesito centímetros, decímetros ou metros, vai ter a elevação à terceira potência, tá? Então, por isso, centímetros cúbicos, metros cúbicos ou decímetros cúbicos. E a densidade, então, ela vai ser uma medida de divisão, da massa de uma determinada substância ou de uma determinada solução pelo volume dessa solução. Então, o quanto eu tenho de massa pelo espaço em que esse material está ocupando. Como são duas unidades, como eu considero massa e volume, a minha densidade ela tem duas unidades também. Então ela é grama barra a minha unidade de volume. Então normalmente a gente vai usar grama por centímetros cúbicos, gramas por ml. Em algumas situações vocês podem até ver dado em grama por litro, ou outras unidades, mas as mais comuns são essas, gramas por centímetros cúbicos e gramas por ml. Então é uma divisão da massa pelo volume de um material. A densidade também é a propriedade, que uma matéria tem, é uma das propriedades da matéria, e que a gente usa, interpretativamente falando, para avaliar se determinado material afunda, se flutua, se fica na superfície, se vai para o fundo e tudo mais. Objetos com densidade mais alta do que de outros, eles tendem a afundar. Objetos materiais, substâncias, enfim. E matérias com densidade menor do que a de outros compostos que estão associados a ela tendem a flutuar. Então, por exemplo, a densidade da água é igual a 1. Então, todo material ou toda substância que tiver densidade maior do que 1, quando for jogada na água, afunda. Todo material ou substância que tiver densidade menor do que 1, flutua na água, tá? Então, quanto maior a densidade, ela vai afundar. Quanto menor for essa densidade, ela vai flutuar. Então aqui a gente tem um exemplo do gelo, Gelo e água, Considerando o gelo feito de água doce e a própria água doce, os dois materiais são iguais, mas eles têm estados físicos diferentes, E isso faz com que esse composto tenha densidades diferentes também. Então, por mais que a gente esteja falando do mesmo material, da mesma substância, o fato delas estarem em estados físicos diferentes altera também a questão da densidade. Então aqui, por exemplo, a gente tem um copo d'água e gelo, Então o gelo flutua nesse copo d'água. Por que o gelo flutua? Porque ele tem densidade menor do que na água. Já que ao lado a gente tem um copo com uma bebida alcoólica, E o gelo, embora que ele esteja na superfície, mas ele está porque ele foi posicionado aqui, acima dos outros, mas ele está no fundo. Por que nesse caso, então, ele fica no fundo? Porque a densidade do álcool é diferente da densidade da água. Nesse exemplo aqui,
O gelo ele tem densidade maior do que a do líquido onde ele foi mergulhado, então por isso ele ficou no fundo. Então, essa questão de afunda ou flutua, né, é uma das coisas que a gente usa muito quando se refere à densidade, é uma característica que inclusive a gente observa em laboratório, né? Quando a gente faz separação de determinados materiais, mesmo que a gente utilize a centrífuga, né, para fazer essa separação, esses materiais eles se depositam, né, ou eles já se decantariam de forma natural, mas essa separação dessas partículas, ela se dá mediante diferenças de densidade, né? Então, quando a gente tem plasma, por exemplo, que eu centrifuguei lá o meu sangue para a obtenção do plasma, eu tenho camadas diferentes, né? A camada que fica mais ao fundo, que é a camada das hemácias, né? Logo acima eu tenho aquela fina camada, né, de leucócitos e plaquetas, lembrando que ela é uma fina camada em pacientes com quantidade de leucócitos e plaquetas normais, né? Pacientes com processos onde uma quantidade de leucócitos é absurdamente alta, a gente vai enxergar uma camada bem visível em relação às outras, tá? Mas não é o valor normal. Então isso aqui é considerado normal, essa capinha, né, de leucócitos e plaquetas, e logo acima o plasma. Então, olhando essas imagens aí, partindo daquilo que eu acabei de falar, né, se a gente olhar o sangue, por exemplo, olhando essa separação dos elementos do sangue, eu consigo dizer que desses compostos todos que a gente tem, desses elementos todos que a gente tem aí, as hemácias, né, melhor dizendo, elas são aqueles de maior densidade. O plasma é o de menor densidade. E os leucócitos e plaquetas, eles ficam ali no meio por quê? Porque eles têm densidade maior do que a do plasma e por isso eles descem, mas essa densidade é menor do que a das hemácias. Então, foi maior do que um, desceu, mas como é menor do que o outro, ela ficou presa ali no meio do caminho. Então, densidade baixa, densidade intermediária, densidade alta. Mesma coisa acontece no sedimento urinário, por exemplo. Existem pessoas que às vezes têm tanto cristal na urina, tanto cristal, que esse sedimento vai estar lá rico, cheio de material, né? E é sedimento, né? Se sedimenta, foi porque ele foi profundo. Se ele foi profundo, é porque ele tem densidade maior do que a do restante da urina que estava ali. Esse aqui é um método de separação de amostras fecais, né? Um dos tipos de métodos que também é utilizado no laboratório. E a gente vê também uma diferença aqui através de camadas. Então eu tenho uma camada de sedimento, uma camada de formalina, restos fecais e o éter. Por que eu tenho essa separação em camadas? Porque eu também tenho diferença de densidade nesses compostos. Então, o que está no fundo, que é o sedimento, né, que é onde eu vou encontrar ali os parasitos, é justamente a camada de maior densidade. O éter, que está aqui em cima, é a camada de menor densidade. Então a gente pode usar a densidade de forma interpretativa. Quanto mais denso, mais profundo vai. Quanto menos denso, né, quanto menor for essa densidade, mais na superfície ela vai ficar. Tirando a questão interpretativa da coisa, a gente tem a parte matemática, né, a parte de cálculo. Lembrando que densidade, a gente está incluindo aqui no conteúdo de matemática, mas ela é uma propriedade ali que a gente considera também na parte de química, né? Pelo preparo de compostos e tudo mais, né? Isso altera bastante ali o nosso uso, né, de substâncias no dia a dia, tá bom? Então, a densidade de uma solução, né, considerando solução, né, a gente vai ver isso melhor em química, mas solução ela é uma mistura, né, onde eu tenho solvente e soluto. Soluto é aquilo que eu estou dissolvendo. Solvente é aquilo que dissolve o soluto. Um exemplo mais básico de solução: água e sal. Né? Se eu tenho lá um copo d'água, joguei uma colher de sal e misturei, eu tenho ali uma solução que aconteceu. Quem é o meu soluto nessa solução? O sal. Quem é o meu solvente? A água, tá? Então, a solução em si tem uma certa densidade, tá? A gente falou ainda há pouco da densidade da água, que é igual a 1. A densidade da água comum é igual a 1. A densidade da água salgada já é diferente, porque nela eu tenho sais dissolvidos. Então, à medida que eu tenho a adição de novos materiais, novos compostos aí, eu mudo essa densidade também, tá bom? Então, a densidade da minha solução, ela é dada por essa formulazinha que a gente está vendo aqui. D
igual a M sobre V, onde D é o meu valor de densidade, tá? M é a minha solução, né? A massa, né? Melhor dizendo, da minha solução, e o V é o volume da minha solução. Essa massa, ela normalmente é dada em gramas e o volume em ml, né, em centímetros cúbicos, como a gente viu lá no slide inicial. Só que como eu estou considerando a minha solução, a massa que eu vou usar aí é uma massa que tem que considerar a massa do solvente e a massa do soluto. Então, lá, na verdade, é uma soma desses dois valores. Soma da massa do meu solvente, soma da massa do meu soluto. Naquele exemplo da água com sal que eu dei agora, para eu saber a densidade dessa solução, eu teria que somar a massa da água com a massa do meu sal, né, a quantidade de sal que eu estou usando ali, e dividir isso pelo volume, né, pelo espaço em que esse material ocupou. Por esse motivo, a gente também pode ver a fórmula da densidade representada dessa maneira aqui, ó. D igual a M1 mais M2 sobre V. É a mesma coisa, tá? Então, aqui eu estou separando, né, M1 e M2, massa do soluto e massa do solvente, e aqui embaixo o volume. Aqui eu estou considerando a massa da solução de uma forma global. O que isso quer dizer? Que quando uma questão matemática me trouxer dois valores de massa, eu preciso somar esses valores primeiro para depois fazer a divisão pelo volume. Quando a questão me der o valor da solução, eu não preciso fazer nada, é só fazer a minha divisão direto. Vamos entender melhor como é que isso aqui funciona. Ó, a gente tem o seguinte exemplo. Uma solução foi preparada misturando-se 20 gramas de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, em 200 gramas de água. Aí vocês podem estar pensando assim, caraca, 200 gramas de água? Mas quem se refere à água dessa maneira, 200 gramas? Porque aqui, gente, a gente está considerando a massa é dada em gramas, tá? Então, são 20 gramas de sal e 200 gramas de água, originando uma solução cujo volume é de 200 ml. Toda vez que eu vou resolver uma questão, eu gosto bastante de ir anotando os valores que a questão me traz. Então, um dos grandes poréns, né, da matemática é a gente interpretar aquilo que está sendo perguntado. Então, para facilitar essa interpretação, eu gosto de ir pontuando e separando ali, ponto a ponto, daquilo que a gente vai resolver, tá? Então, ó, uma solução foi preparada misturando-se 20 gramas de sal de cozinha. Opa, eu já tenho um valor. 20 gramas. Grama é massa. 20 gramas de sal. O sal é o meu soluto. Então, ó, M1 igual 20 gramas. Anotei ali. Em 200 gramas de água. Opa, 200 gramas é massa também. E é de água, então é a massa do meu solvente. Esse é o meu M2. Tá? Então, eu anotei aqui. M2, 200 gramas. Originando uma solução cujo volume é de 200 ml. Então, anotei ali também o meu valor de volume, 200 ml. E aí eu quero saber a densidade. Como essa questão me trouxe o valor da massa do soluto, o valor da massa do solvente e o valor do volume, eu vou ter que usar aquela fórmula estendida, né? Densidade igual a M1 mais M2 dividido por V. Então, substituindo aqui os valores que a gente já tem, fica dessa forma aqui. D, que é o valor de densidade que a gente quer descobrir, igual a 20, que era o valor de M1, mais 200, que era o valor de M2, dividido por 200. Deixa eu colocar aqui um zerinho que ficou faltando. Pronto, corrigi. Aliás, gente, bastante atenção, né, quando a gente for montar as nossas questões, porque um zero a mais e um zero a menos faz toda a diferença na hora da gente achar o nosso resultado final. Então, antes de eu fazer a minha divisão, eu vou somar aquilo que eu tenho lá em cima, né? Então, minha densidade era igual a M1 mais M2, 20 mais 200, sobre 200. E aí eu vou ter 20 mais 200, 220, dividido por 200. Uma das coisas que a gente pode fazer para facilitar a nossa divisão aqui, eu já tinha projetado a resposta ali, mas façam de conta que vocês não viram, é cortar os zeros, tá bom? Então, para facilitar a nossa vida, a gente corta os zeros do nosso caminho. Fiquei com 22 para dividir para 20. Então, vou colocar aqui 22 para dividir por 20. Ignore a minha letra, que desenhar com o mouse é muito ruim.
tá bom? 22 para dividir para 20. Qual é o número que multiplicado por 20 chega mais perto de 22? É o 1. Então, 1 vezes 20, 20. Para chegar até 22, vão faltar 2. Lá no ensino fundamental 1, né? A gente fechava a nossa conta aqui e largava 2 de resto. Depois a gente aprendeu a continuar com essa conta. Como é que a gente continua com essa conta aqui? Acrescento um zero para poder continuar a minha conta. Não é o primeiro zero que eu estou acrescentando? Então, se ele é o primeiro zero, a gente vai colocar uma vírgula aqui depois do 1, tá bom? Então, 20 dividido por 20 deu 1. 1 vezes 20 igual a 20. Para chegar a 20, aí a gente fechou a conta com zero de resto. Nosso resultado ficou 1,1. E nesse caso aqui, a nossa unidade é gramas por ml, porque a nossa unidade de massa aqui na resolução, né, no enunciado da questão foi de gramas e o nosso volume aqui foi em ml. Ah, Natália, mas aí se tivesse em centímetros cúbicos? Meu resultado final seria em centímetros cúbicos. Aliás, é grama por ml, não tem esse 3 não, tá, gente? Tá bom? Grama por ml, tá? E aí, a gente fechou a nossa resolução das questões aqui, dessa questão aqui. Então, a questão me deu 2 valores de massa, eu somei e depois eu vou fazer a divisão para que a gente chegue no valor de densidade no final, tá bom? Então, ficou 1,1 grama por ml, né? Risquei o 3 que estava aqui, né, de forma errada. Segundo exemplo, para cálculo de densidade também. Qual a densidade de uma substância com 2.240 gramas de massa e volume de 280 centímetros cúbicos? Vocês vão estar pensando assim, caraca, 2.240 gramas. São 2 quilos 240, né? Então, que fica esquisito quando a gente fala de densidade se referindo a ela por quilos, né? Então, gramas fica mais fácil nesse caso da gente observar. Mas aqui ele deu a questão nossa, né? Nossa questão hipotética, deu um valor de densidade, de massa, né? Bem alto. Mas que não é nenhum problema para a gente resolver e daqui a pouquinho a gente vai ver por quê, tá bom? Então, qual a densidade de uma substância com 2.240 gramas de massa e volume igual a 280 centímetros cúbicos? Lembrando, gente, que o nosso objetivo aqui é fazer as resoluções manualmente, tá bom? Treinar aí o cálculo matemático para a gente ficar fera nessas resoluções. Evitem ao máximo usar a calculadora nesse momento. Se vocês quiserem usar depois para conferir a resposta, ver se fez certo, aí é uma outra história. Mas vamos aprender a fazer ali a continha. Nesse caso, eu vou usar a fórmula unificada. Por quê? A questão está me dando 2.240 gramas de massa e volume de 280. Ele não me deu M1 e M2. Ele não me disse quanto de solvente e quanto de soluto. Ele já me deu direto a massa da solução. Se ele me deu direto a massa da solução, eu não preciso somar com nada, tá? Eu peguei o valor de massa e dividi já direto, tá bom? Então, quem é a minha massa aqui? Né? Quantos gramas de massa eu tenho? 2.240. Anotei lá o meu valor de M. E o meu volume, 280 centímetros cúbicos. Fui lá e anotei também. Vou pegar e vou armar a minha conta. D igual 2.240 dividido por 280. Para facilitar a nossa vida, que também a gente pode cortar os zeros, tá bom? E aí eu fiquei com 224 para dividir por 28. Quando a gente tem muitos números assim, a gente pode ir vendo qual é o menor número que a gente consegue baixar para dividir, né? Só que nesse caso aqui, ó, o 2 eu não posso porque vai ser menor. 22 eu também não posso porque vai ser menor. Então eu já tenho que começar com 224 na cabeça, tá? E aí 224 para dividir por 28. E aí a gente vai pensar assim, vamos pensar em que número que multiplicado por 28 vai chegar mais perto, ou vai chegar aos 224. Vamos chutando, né? Literalmente a gente vai tentando ali ver
qual é o que se aproxima. Por isso que a tabuada é importante aí nessa hora, tá bom? Vou fazer aqui do ladinho. Então vamos tentar lá 28 por 8. 8 vezes 8, 64, viu? Por isso que eu falei que a gente tem que saber tabuada, hein? 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22. Olha só que bonito. 224. Caraca, Natália, acertou de primeira. Não, eu já sabia qual era o resultado, tá, gente? Mas essa é a lógica de raciocínio quando a gente vai resolver a questão, né? A gente vai vendo qual é o número que multiplica, chega mais perto. Então, 8 vezes 28 deu exatos 224. Para chegar, né, ao 224, zero de resto. Então, nossa densidade ficou de 8 gramas por centímetro cúbico. Natália, por que ficou gramas por centímetro cúbico? Porque nesse exemplo aqui a gente tinha a unidade de massa em grama e a unidade do volume em centímetros cúbicos. Se fosse grama e ml, minha densidade seria em grama por ml, tá bom? Então, aqui a gente usou a fórmula unificada. Tá ok, pessoal? Só que tem uma outra coisa. A gente consegue usar a mesma fórmula, né, para poder achar os valores que estão na questão. Vamos pensar? A fórmula da densidade era D igual a M sobre V. O D era a densidade, o M, a massa, o V, o volume. A gente viu dois exemplos agora onde a gente usou os valores que a questão trazia para calcular a densidade. Mas como a fórmula me traz 3 itens, eu posso usar essa fórmula para calcular qualquer um desses 3 itens. Posso usar essa fórmula, né, para calcular massa, e eu posso usar essa fórmula para calcular volume, tá bom? Eu posso ou substituir direto na fórmula e resolver a equação, ou trabalhar com a fórmula um pouquinho diferente. Então, vamos ver como é que a gente usaria essa fórmula, por exemplo, para descobrir o valor de massa de alguma coisa. Essa é a mais fácil de todas. Eu costumo dizer que toda questão que a gente quer resolver na vida é achar a massa de alguma coisa, né, envolvendo ali cálculo de densidade ou cálculo de concentração, que a gente vai discutir mais para frente também. Como a minha fórmula era D igual a M sobre V, para eu achar a massa, eu preciso isolar a minha massa e jogar quem estava com ela para o outro lado, fazendo a operação contrária. É o princípio básico da minha equação. E com isso, a gente chega a essa fórmula aí. Então, toda vez que eu quero que eu tenha lá os meus itens numa questão, a questão me trouxe o valor de densidade, a questão me trouxe o valor de volume, e ela está pedindo para eu calcular a massa, basta eu usar essa fórmula aqui. Ó. Massa é igual a densidade vezes o volume. Pego o valor de densidade, multiplico pelo volume e achei o meu resultado. Molezinha assim, simples, simples. Então, toda vez que a gente for usar essa fórmula para calcular a massa, é só multiplicar os valores que a questão traz, tá bom? Então, essa fórmula aqui, o M é a minha massa, que está em gramas, densidade, né, que vai estar em grama por ml ou em grama por centímetro cúbico, e o meu volume, que vai estar em ml, vai estar em centímetro cúbico, né, vai estar numa unidade aí de medida de volume. Vamos ver na prática como é que isso aqui funciona. Ó, uma solução com densidade 1,1 grama por centímetro cúbico e volume de 200 ml, tá? 200 ml é a mesma coisa que 200 centímetros cúbicos. São valores equivalentes, tá? Então não tem problema deles estarem em unidades diferentes, porque são valores que se equivalem, tá bom? Então não teria o menor problema aí. Densidade igual a 1,1 grama por centímetro cúbico e volume de 200 centímetros cúbicos, ou 200 ml, nesse caso, terá qual valor de massa? Então, como eu falei para vocês, eu gosto de ir por partes. A questão me trouxe primeiro aqui o valor de densidade, que era de 1,1. Então, fui aqui, ó, anotei, 1,1. Volume, 200. Fui aqui, anotei, 200. Qual era a forma que a gente tinha para calcular a massa mesmo? Multiplicar densidade por volume. Então, M igual a D vezes V. M igual a 1,1 vezes 200. E a gente resolve a conta. Ó. Vou botar aqui 200 vezes 1,1.
Eu sou péssima em puxar essa canetinha aqui, tá, gente? Ignorem meus números horrorosos. Eu gosto de montar desse jeito, tá? Eu tenho isso é uma coisa minha, tá? Não tem obrigação da gente montar dessa fórmula, não. O resultado, tanto faz se eu botar 1,1 em cima e 200 embaixo, vai dar o mesmo, tá? Então, o meu primeiro termo é 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Andei. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 vezes 2, perdão, 2. Vou somar agora. 0, 0, 2 e 2. Lembrando que aqui eu tenho um número com vírgula e que tem uma casa depois da vírgula. Então, de trás para frente, eu conto uma casa e ponho a vírgula aqui. Meu resultado deu 220,0. Tanto faz se eu escrever 220,0 ou 220, né? Igual quando a gente está colocando nota. Eu tô lá avaliando a prova de alguém, tanto faz eu virar para a pessoa e falar assim, você tirou 9. Ou botar, você tirou 9,0. Dá no mesmo, tá? Então, o meu resultado final ficou 220 gramas. Essa aqui é a mesma questão que a gente tinha resolvido no exercício anterior. Tá? Eu só trouxe para vocês verem que os resultados se equivalem, tá bom? Então, toda vez que eu tiver que calcular a massa, eu vou multiplicar os valores de densidade pelo valor de volume. E eu posso também usar a mesma fórmula para descobrir o volume da minha solução, tá? Para volume ela é um pouquinho mais complicadinha, mas não é tão difícil não. Eu vou inverter a fórmula. A fórmula original é D igual a M sobre V. O que eu vou fazer? Inverter de lugar o V e o D, volume e densidade. Então eu troco eles de lugar, tá? O meu V foi para cima, o D foi para baixo. Sempre que a gente vai calcular volume, usa a fórmula invertendo esses dois termos. Joga o V para cima, joga o D para baixo, tá? E o nosso volume, então, é calculado dividindo a massa do produto, né, da nossa solução, melhor dizendo, pela densidade dessa solução. Estou usando o mesmo exemplo, tá? Uma solução com densidade de 1,1 gramas por centímetro cúbico, que apresenta a massa de 220 gramas, terá qual valor de volume? Então, a questão me trouxe a massa, 220. A questão me trouxe a densidade, que é 1,1. E aí ela quer saber qual é o volume. A fórmula que a gente vai usar é essa aqui. Volume igual a massa dividido pela densidade, tá? Quem é a minha massa? 220. Quem é a minha densidade? 1,1. Vou dividir 220 por 1,1. Vou usar esse espacinho aqui para fazer. 220 dividido por 1,1. Quando a gente tem uma divisão de um número sem vírgula por um número com vírgula, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar a quantidade de casas depois da vírgula. A gente já viu isso em sala de aula. Então, eu venho aqui e ponho vírgula 0. Beleza? Então, ficou esse número aqui e eu vou, a partir daí, então, cortar as minhas vírgulas. Ficou 2.200 dividido por 11. E a gente pode usar aquele princípiozinho bacana que eu disse ainda há pouco, né? Que a gente vai baixando sempre o menor número para ver quem é que chega lá. Então posso fazer isso aqui, ó. Baixei o 22, 22 dividido por 11, né? Qual é o número que multiplicado por 11 vai chegar mais perto ou a exatos 22? Nesse caso, chega um número exato. É o 2. 2 vezes 11, 22. Para chegar a 22, nada. Aí eu baixo o 0. 0, 0 divide 11. 0 divide alguém? Não divide ninguém. Então, o que eu faço aqui? Ponho um zerinho. Só que eu ainda tenho mais um 0 lá para baixar, ó. Aí eu baixo esse outro 0 aqui. 0 continua não dividindo ninguém. Então, eu ponho mais um 0 aqui, né? E fecho a minha conta, tá bom? Então, nesse caso, como os números que foram baixados eram 0, né? E 0 não divide alguém, eu fui colocando zeros do outro lado
até a gente conseguir fechar essa conta, acabar de baixar tudo que a gente tinha que baixar ali do outro lado para fazer a divisão, tá? E a gente chegou no resultado final de 200 centímetros cúbicos, ou 200 ml, né? Nesse caso aqui em centímetros cúbicos, porque a densidade me estava sendo dada, né, em centímetros cúbicos, tá bom? Mas como eles se equivalem, não teria problema também da gente se referir a ele como 200 ml. Então essa aqui foi a nossa aula sobre densidade, né? A gente aprendeu a fazer a interpretação, né, do que a densidade significa e a calcular densidade e usar a mesma fórmula da densidade, né, só fazendo os rearranjos dessa fórmula para achar o valor de massa e para achar o valor de volume utilizando os exemplos dados na questão. Tudo bem, pessoal? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!